Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Alma Sagrada Podcast, a sua aula para a vida. Se você vem de uma família disfuncional, de uma família de origem que foi humilde em acesso a conhecimento, a desenvolvimento pessoal, aqui é o lugar onde você vai aprender a viver. Aqui você vai aprender sobre terapia, sobre espiritualidade, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre ciência. Aqui é um espaço para toda a família. E hoje eu tenho a alegria de receber ela que foi a minha mentora. Se hoje eu tenho a mentoria Mulher Protagonista, é porque ela me mentoriou e me ajudou a formar essa mentoria. Uma mentoria que já transformou a vida de mais de 10 mulheres. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, porque ela entrou na minha vida no auge da minha dor. Eu tinha acabado de me separar. Eu estava perdida, vivendo vários lutos, não só o luto da separação, do meu casamento, mas também o luto da defraudação religiosa que eu estava vivendo na época. E hoje você vai conhecer um pouco da história e da profissional Frida Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Pri. É uma alegria estar aqui com você, né? Eu fico muito feliz pela tua trajetória, eu acompanho a tua trajetória, né? Quando a gente se reencontrou, acho que uns 3 anos atrás, né, Pri? 3 anos atrás, 2023, eu acho. E ver o seu crescimento, a cada dia você galgando aí a sua carreira, me deixa muito feliz, muito alegre, porque eu sei que tem propósito, né? Deus tem propósito na sua vida. Amém. E você tem se esforçado e tem corrido atrás do teu sonho. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, Obrigada. né, participando desse podcast, né, mais esse Mais um projeto, filho. mais um filho. Estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi e daquilo que eu ensino para as mulheres. Eu te conheci como mentora de mulheres, mentora de mentoras, né, na Isso, verdade. Mas hoje você tem atuado na psicanálise, né, como psicanalista. E isso. me fala, conta pra gente, né, como que aconteceu essa trajetória? Quem é a Frida antes de ser uma profissional? E como que a vida te conduziu a esse lugar da psicanálise? Então vamos lá. A Frida é uma mulher de 52 anos, casada há 30, tem 2 filhos, né? E ela iniciou a carreira dela como professora primária. Eu sou professora, pedagoga, estou ainda na educação. A educação é a base de tudo aquilo que eu sou hoje, né? A educação, ela me deu estratégias, ferramentas e até a própria questão do ensino, né? De levar de forma dinâmica conhecimento, né? Uhum. Mas a minha história como psicanalista, mentora de mulheres, iniciou quando eu tive que olhar para dentro de mim, né? Contando, fazendo um breve histórico, né? Eu sou a filha mais velha dos meus pais, mas na infância, aos 5, 6 anos, eu passei por um abuso, né? E por uma pessoa que, de alguma forma, lhe marcou a minha vida. Então, eu cresci sendo uma adolescente muito traumatizada, com traumas, inseguranças. E eu fui para a vida adulta assim, né? Me sentindo muito segura. As pessoas me viam uma pessoa forte, mas por dentro era uma mulher muito insegura. Me cobrava muito, me criticava muito. Só que eu não entendia. Não entendia o porquê. Nisso eu conheci meu esposo, casei. E esse trauma que eu passei na minha infância, eu me calei. Eu escondi dentro de mim, né? É como se realmente o meu subconsciente apagasse aquilo, me protegendo, e eu fui para a vida. Só que eu só fui ter esse entendimento de como esse trauma me trazia muitos prejuízos, porque eu comecei a me observar e perceber que ciclos repetiam. Eu tinha muita dificuldade de errar. Hum. Quando eu errava, era morte, literalmente. Eu me cobrava muito, então Uhum. eu tinha que ser. Eu era uma pessoa perfeccionista, tudo tinha que ser certinho. A crítica, para mim, era algo muito Profundo. profundo, complicado, a dificuldade de dizer não. Nisso, eu conheci a Cristo, né? Em 2009, eu já era casada, já tinha os meus filhos, me converti,
a Cristo. E na igreja eu percebi o quê? Eu não me sentia amada por Deus, né? Por mais que eu lesse a palavra dizendo que eu sou filha, né? Eu não me sentia amada. E eu comecei a perceber, até que eu cheguei aos 40, né, Pri? Aí vem a crise dos 40. Até então eu não tinha conhecimento, eu não tinha clareza. A minha crise veio nos 30. E essa crise dos 40, indo num retiro espiritual, eu, pela primeira vez, eu consegui falar sobre o abuso. E nessa ocasião eu Hum. contei para o meu esposo, porque ninguém sabia. Uma pergunta, foi encontro com Deus? Encontro com Deus. O encontro com Deus, eu lembro dessa revolução nas igrejas, eu fiz. Aham. Foi o ponto de partida Cura. para minha cura. Sim, sim. É um retiro muito importante. E, infelizmente, algumas igrejas corrompeu o encontro com Deus, né? Sim. Virou muito mais um produto, mas eu lembro que quando o encontro com Deus chegou nas igrejas, muita gente foi tocada. Tocada, liberta, Foi. Era né? muito real o que acontecia Sim. lá. E aí, nesse momento, foi quando eu contei para o meu esposo. E aí, eu sempre gosto de usar essa analogia, que o nosso coração, ele é como se fosse um prédio, cheio de apartamentos. E tem apartamentos que a gente deixa Jesus entrar. É. Quando ele entra, ele leva a luz. É. E ali ele vai limpando, vai trazendo vida para aquele lugar. Mas tem apartamentos que a gente fecha, né? O nosso subconsciente, ele acaba, como mecanismo de defesa, ele deixa fechado esse apartamento. E esse apartamento da minha vida, né? Esse fato da minha vida, por mais de 30 anos fechado, me trouxe muitos prejuízos. Uhum. E nesse encontro, eu tenho a clareza que eu deixei Jesus entrar nesse lugar. Jesus entrou nesse lugar para trazer cura, Uhum. para trazer libertação. Mas você imagina um ambiente fechado, muito tempo, Hum. poeira, traça, mofo, É. não é algo fácil de Não, limpar, não é. não é algo fácil de transformar. Uhum. E aí, nesse momento que eu fui no encontro, que eu confessei isso para o meu esposo, né, que eu comecei a olhar para isso, deixei Uhum. Cristo entrar nessa área da minha vida, foi quando, na minha igreja também, nós tivemos uma palestra de cura interior. E aí, aquilo assim foi abrindo a minha mente. E aí eu percebi o conhecimento que eu tenho, eu preciso levar para outras mulheres. Eu não posso ficar calada, porque eu via muitas mulheres do meu lado sofrendo emocionalmente Uhum. por traumas, questões emocionais da infância. E aí me despertou para começar a trabalhar com mulheres. E nesse período, o primeiro curso de desenvolvimento que eu fiz foi de coaching, Uhum. que na época estava com muita moda de curso de coach, né? Eu fiz esse curso, me ajudou muito no meu desenvolvimento. E aí eu abri dentro da minha casa um grupo de mulheres. E Deus me deu um nome, Mulheres na Mondoleiro. Uhum. E esse grupo eu comecei a desenvolver, mesmo sem entender muito, né? Aquilo que eu ensinava, eu levava para essas mulheres. Aquilo que Aquilo eu que você aprendia para aprendia para você. mim, eu levava para essas mulheres. Então, daí começou essa minha carreira. E aí eu vim estudando, né, me especializando e me encantei pela psicanálise, porque a psicanálise ela é uma ciência que trata a alma, É verdade. aquilo que está lá no No inconsciente, no mais inconsciente. profundo. Verdade. E se você não olha para isso, é, encara essa dor, nomeia essa dor, entende e aceita, você Isso. não tem como ser curado. E aí eu fui me especializando e trabalhando até que eu cheguei na psicanálise, me formei e comecei a atender como psicanalista e fui para a área de relacionamentos. Porque eu entendo que lá atrás eu me tornei uma mulher que, por conta da minha dor, ela era uma profissional forte, era uma profissional que vestia uma capa, sabe? Não podia errar, perfeccionista, mas eu não era feliz. Nem mesmo no meu relacionamento, porque faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. E hoje a gente vê muitas mulheres fortes, competentes, É. inteligentes, mas que nos seus Sim. relacionamentos não são felizes. E aí Deus me despertou para trabalhar com essas mulheres, porque a gente precisa ser integral.
A gente precisa ser É feliz em verdade. todas as áreas e a gente Sim. pode ser. O conhecimento, ele liberta. Foi entregue pra gente que não existe vida perfeita, não existe vida plena, não existe uma vida completa, mas existe sim. Sim, sim, Existe. sim. É você olhar para dentro e começar a entender, porque tudo está dentro de E nós. quando eu falo perfeita, não é a ausência de desafios. Isso Não tô aí. falando disso, tô É isso falando de aí. uma vida plena. Ser feliz no seu trabalho, ser feliz no seu Seu relacionamento. relacionamento amoroso, ser feliz com sua família, com as suas amigas, e isso parte mais de dentro pra Sim, fora, né? sim, sim. Por que que muitas mulheres conseguem, Frida, se desenvolver na área profissional, mas nos relacionamentos elas ficam bloqueadas, no amor? É aquela mulher que tá sempre. Eu trabalho com mulheres, né? Aprendi com você muita Uhum, coisa. É uhum. aquela mulher que tá sempre reclamando que as amizades não duram muito. Começa uma amizade maravilhosa e de repente a amizade não dura, sempre acaba em algum problema. Vai de relacionamento em Relacionamento. relacionamento. Ela tem muitos problemas dentro da igreja, Sim, nos sim. relacionamentos, mas na profissão ela é perfeita. Por que isso acontece? Tem uma explicação, né? E tudo tá na nossa infância. O chão que a gente pisa hoje é a nossa infância. É verdade. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, por preconceito de assim, ah, já passou, já foi há muito tempo, principalmente dentro das igrejas, né? Ah, eu já perdoei, já esqueci, mas na verdade não, ela está ali, Passei por isso né? também. Está ali. Por quê? Ali é. Na nossa infância, a gente tem, todo ser humano ele tem uma necessidade básica emocional de receber amor, validação, aprovação. E isso não acontece de forma correta porque os nossos pais vêm com debilidades emocionais. É. Nossos pais, se a gente for olhar a história dos nossos pais, são pessoas feridas, Uhum. né? E nós também viemos, Pri, de uma criação baseada no erro, de uma criação onde o É erro mais mais apontado. apontado, é mais Sim. evidente, né? Aquela criação mais rígida. É. Então, se na nossa infância a gente não recebeu isso de forma adequada, a gente vem com essa falta para a fase adulta, né? E o que que acontece? Quando eu não recebo, eu quero buscar. E a Sim. primeira coisa que eu vou buscar é nas pessoas. É. Vou buscar sanar a minha debilidade e a minha necessidade no outro. É. Então, se eu não recebi aprovação na infância, validação, eu vou querer que o outro me aprove, que o outro me aceite. E também, além disso, a gente vai para os relacionamentos. Além das pessoas, muitas pessoas, para sanar essa necessidade, ela vai para o trabalho. Ela mergulha no trabalho. Então, ela vai ser uma excelente profissional. E é um mecanismo de defesa, porque eu coloco uma capa. A capa da perfeccionista, a capa daquela mulher poderosa, a capa daquela mulher que conhece tudo. Eu invisto nisso. Mas, na verdade, é uma forma de eu receber ali uma validação, é uma forma de eu receber um reconhecimento que eu não tive na minha infância. E o que que essa mulher precisa fazer? Ela precisa olhar para dentro. Porque o que que acontece? Quando eu vou buscar no outro aquilo que eu não recebi, eu nunca vou me sentir completa. Com certeza. Porque o outro ele não tem a capacidade de completar aquilo que só eu posso fazer. É. Então, por mais que o outro me dê, por mais que o outro me valide, me aceite, me ame, o meu tanque emocional ele vai ficar vazio. Porque eu estou me relacionando com você por conta dessa falta que há em mim. Uhum. E muitas vezes eu atribuo até a minha responsabilidade de fazer isso em você, Sim. esperando que você me dê algo que preciso aprender a me dar. Porque Verdade. nós não fomos ensinados, mas a gente pode aprender. É. O que faz uma mulher se perder de si mesma, se anular e aceitar, sabe, qualquer tipo de amor, né? Hoje a gente entende que amor é aprendido. O que faz uma mulher se anular, se perder de si mesma para buscar esse amor? Você já falou dos traumas, você falou da Uhum, infância, uhum. mas dentro do seu consultório, o que você mais nota?
que é mais predominante? Sim, duas coisas que eu posso dizer que é predominante, que a gente vê em quase 99% dos casos. Primeiro é o autoabandono. Essa Hum, mulher acredita que para amar, para ser amada, ela precisa se abandonar. Então ela é. se entrega nessa relação, e diante dessa falta que ela tem dentro de si. Então essa mulher se autoabandona, Hum. essa mulher ela não se respeita, essa mulher ela não coloca limites e ela se frustra, porque o outro ele não vai conseguir dar aquilo que ela não se dá. É o que eu aprendi com você durante a mentoria que eu fiz com você, né? A gente aceita migalhas porque a gente se dá Se dá migalhas. Eu migalhas. guardei isso e eu ensino isso, Isso aí. Eu né? vou aceitar aquilo que eu me dou. Então, se eu não me dou o amor, eu vou para o Vai aceitar relacionamento, qualquer qualquer amor. coisa, É, qualquer migalha. Vai verdade. saciar essa necessidade. O grande problema é que essa mulher, por conta mesmo até da nossa educação, porque a mulher ela foi ensinada a servir, Exato. né? A gente aprendeu e a nossa A educação está ser muito útil, né? enraizado a servir o outro. E por conta disso, essa mulher ela acaba se anulando cada vez mais, acreditando que através dessa anulação ela vai ser amada, ela vai ser aprovada. Uhum. Porque ela vai buscar aquilo que ela não tem. Se ela não teve segurança na infância, ela vai buscar no relacionamento ter segurança. Se ela não teve amor, aceitação, ela vai buscar isso no relacionamento. Então, só que o outro ele não tem essa capacidade. Não tem. Ninguém tem essa capacidade de dar aquilo que a gente não tem. E aí acaba que ela vai se frustrar e vai repetir ciclos. É aquela velha história, eu tenho o dedo podre. Isso aí. E aí eu posso te afirmar que você não tem dedo podre. Você está repetindo um padrão inconsciente de comportamento, porque na infância a gente, por não ter amor, por não ter aquilo que a gente necessitou, o nosso cérebro, né, ele vai criando mecanismos de defesa e padrões que a gente chama da teoria dos estilos de apego, Sim. os vínculos que a gente vai criando. Então, eu aprendo a amar daquela forma. Então, eu sou a boazinha para receber a atenção da minha mãe e do meu pai, né? Aí eu me coloco no lugar do vitimismo, né? Tudo eu sou a vítima da história, porque aquele vitimismo vai me entregar Atenção. atenção, vai me abastecer emocionalmente. Ou eu posso me colocar nesse lugar da superpoderosa, da mulher poderosa, nada me Ah, atinge, eu fui essa mulher. Eu né? desenvolvi esse padrão. Mas na verdade, o quê? Eu estou querendo reconhecimento, eu estou Uhum. querendo ali a atenção. Então são ganhos secundários, né? Então, e esses padrões se repetem por conta disso, porque Freud explica isso também, né? Tudo que se repete, que ele tá querendo, o que que o meu cérebro está querendo mostrar? Você precisa cuidar. Precisa ser resolvido, né? Precisa ser Tudo que, resolvido. tudo que Tudo se que se repete repete precisa ser precisa de resolvido. atenção. Então, essa mulher, ela precisa olhar para ela, espera aí, por que que os meus relacionamentos sempre acabam do mesmo jeito? Por que que eu não tenho uma pessoa? Por que que eu não consigo me entregar ao relacionamento? Tem isso também. Muitas mulheres, né, que são bem-sucedidas, elas têm dificuldade de se entregar naquele relacionamento, de serem Uhum. elas mesmas. Então, elas acabam eh, repetindo esse padrão. Então, se o padrão está se repetindo, é porque eu preciso olhar para isso. Sim, Porque quem tem poder de quebrar, e a gente pode com autoconhecimento, com terapia, eh, somos nós. sim. Qual é o processo na prática? Se o mundo dessa mulher externo vai mudar, quando ela muda o mundo interior, qual o processo que você ensina na prática para essa mulher começar uma transformação? Ela tá aqui te assistindo e ela fala: "Eu quero começar agora. Tô assistindo, quero aprender". Qual o primeiro passo que ela precisa dar Eu vou, para fa- essa eu vou transformação? eu vou fazer aqui uma ferramenta bem rápida, porque o primeiro passo é você ter consciência. É. Se você não tem consciência, você vai viver escravo dos teus padrões, da tua falta. Eu acho que sabe o que mais aprisiona a mulher nessa questão da do movimento inconsciente? Olhar para a mãe, para as irmãs mais velhas, para as primas,
para os tios, para as avós e perceber que todas também viveram isso, então é Al- normal. Isso aí. Não, então ela não tem essa consciência, porque quando ela olha para toda a história da família de origem dela, ela viu isso Ela acontecendo, aprendeu dessa forma. então ela Isso é é para ela normal, é né? natural. Até porque na infância a gente é uma esponjinha, né? É, A gente vai se construindo acreditando que aquilo ali é uma verdade, como você sim. falou, porque eu vi minha mãe foi assim, minha avó, minhas primas, então É a aquilo ali formação é cognitiva. cognitiva. E aí, você ia ensinar uma ferramenta. Qual o primeiro passo para a mulher sair dessa E- escuridão? Então, o primeiro passo é a consciência. Então, eu vou ensinar uma ferramenta aqui bem rápida. Quero que você escreva aí no papel nome de 3 pessoas que você ama. 3 pessoas que você admira, que convivem com você. Pode ser esposo, namorado, filhos, pai, mãe. Anota aí. E eu quero que você escreva do lado o que você espera receber dessa pessoa. Emocionalmente falando, o que você gostaria de receber dela? Amor? Aí eu quero receber do meu esposo amor. Queria que ele me amasse mais. Respeito. Eu quero receber dos meus filhos compreensão. Anota aí. O que você gostaria de receber? Do lado disso, eu quero que você. Vamos colocar uma métrica de 0 a 10. Quanto que você gostaria de receber de amor do seu marido? De respeito dos seus filhos? Anotou? Agora você vai riscar o nome deles. E eu quero que você olhe aí para essa métrica aí de 0 a 10 e entenda uma coisa. Se eu espero receber do meu marido 10 de amor, isso quer dizer o que para mim? Que eu estou me dando nada de 0 a 10 nessa métrica. Uhum. Se eu espero receber dos meus filhos respeito, eu botei nota 8, quer dizer nessa métrica de 0 a 10 que eu estou só me dando 2 de respeito. A conta não está equilibrada. E o que eu mostro com essa ferramenta? Que quanto mais você espera do outro e não se dá, você nunca vai ficar satisfeita. Sim. Porque eu só recebo aquilo que eu me dou. Se eu me amo e me respeito e me valorizo, o amor do outro vai ser complemento. O amor do outro não vai ser para saciar a minha falta. É verdade. Se eu me respeito, eu não vou tolerar desrespeito Sim. do meu parceiro. Eu vou saber dizer não, eu vou saber me posicionar. Então, essa ferramenta, Pri, é para você gerar consciência, para você entender que enquanto você não dá para si mesma, ninguém vai fazer isso Isso é para real, você. E porque eu você vivi vai isso. para os seus relacionamentos, sejam amorosos ou não, relacionamento com pai, com filho, na igreja, Sim, com essa falta. E se está baseado na falta, ninguém tem o poder de te saciar. é verdade. Então, essa ferramenta é para você trazer a consciência. E o que acontece? Se a minha métrica de esperar do outro é muito grande, eu entro na dependência. Aí gera dependência emocional. E algo que eu acabei me lembrando agora, que eu acabei esquecendo de falar, que a primeira coisa é essa mulher precisa entender que ela é ela que constrói. A segunda coisa é a autorresponsabilidade. Porque essa mulher ela está sempre olhando para o outro, porque é mais fácil apontar o erro no outro. E essa mulher não se responsabiliza, né? Ela se autoabandona, mas ela espera que o marido mude. Sim, Ela espera que o pai, a mãe, que os filhos mudem, mas ela mesma não muda. E ela fica nesse lugar de vitimismo, esperando a mudança do outro, colocando a felicidade da vida dela nessa espera. Então, a primeira coisa que eu faço com essa mulher é trazer a consciência, enquanto você não despertar para começar a aprender a se amar, se respeitar, se validar. Essa é a mudança de rota. Você pode ir para qualquer relacionamento. Por quê? Ciclo se repete porque a gente atrai, né, Pri? com Eu vou certeza. atrair pessoas para reforçar o meu ciclo. É o que a gente também aprende, né, dentro dessa nossa área. Tudo que eu penso gera sentimento. Isso aí, E todo sentimento vai gerar comportamento. E comportamento. é esse comportamento que vai atrair as pessoas para você. Se você tem um comportamento tóxico com você mesma, abusivo com você mesma, incompreensiva com você mesma, você vai atrair pessoas que confirmam que é isso Que é mesmo isso que aí. você
A gente atrai. acredita que você está vivendo, né? Quando aconteceu o fim do meu casamento, e eu já tinha todo muito conhecimento, já era terapeuta, e eu já estava em uma jornada de anos de desenvolvimento pessoal, eu falei para mim mesma, eu vou ficar sozinha, no mínimo 1 ano, e eu não quero me abrir nem olhar para ninguém. E não foi por religião. A minha religião diz que eu só posso me relacionar com alguém se for para noivar, casar, mas eu Uhum. decidi por mim mesma que eu queria me reconhecer. Eu queria aprender quem é Sim. essa Priscila 19 anos depois de viver um relacionamento abusivo. Eu quero saber quem eu sou. E eu fiquei 1 ano sozinha e eu vou te dar uma dica de um livro que me ajudou a desenvolver um novo amor aprendido, que foi As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, pra mim, assim, toda mulher solteira que quer namorar, que quer noivar ou que está saindo de um casamento, tem que ler esse livro. Sim. Porque As 5 Linguagens do Amor vai te ensinar que nem todo casamento precisa acabar, porque tem questões que é sobre realmente isso, o como o teu marido aprendeu o que é amor, o que um tá esperando Uhum, do outro, uhum, uhum. né? E pra você que vai recomeçar, você tem que aprender a amar novamente, porque meu padrão do meu pai era alcoólatra, coitado. Sim. Alcoolista, né? Agora eu falo É alcoolista. alcoolistra. Meu pai era alcoolista. Minha mãe era uma mulher doente. Minha mãe teve 4 filhos de homens diferentes. Os homens chegavam, faziam filho e Ó. abandonavam. Então, eu herdei toda essa crença Sim, dos meus pais. E eu aprendi que amor era aquela confusão que eu vivia na infância. E eu passei sim. 19 anos vivendo esse Essa mesmo confusão. amor no meu casamento. Então, leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor, e eu decidi pra mim mesma. É, eu só vou me relacionar agora quando eu me tornar a Priscila que merece ser amada. Eu não quero mais ser amada dessa forma e também eu fui tóxica também no meu casamento. Não existe, eu sempre falo, o pai das minhas filhas era tóxico, mas eu também era. Sim, Sabe por quê? Porque eu me permitia. sim. E é o que você tá falando. Por que que a gente recebe migalhas? Porque a A gente gente se se dá dá migalhas. migalhas. Por que ele me tratou mal durante 19 anos? Porque Porque eu você. me tratava Isso aí. mal, Isso aí. né? E aí eu fui aprender como me tratar bem. Quem é a Priscila que eu quero ser? Que tipo de homem eu quero ter? Coloquei em oração também, Sim, que é né? importante. Fui colocar Aham. diante de Deus o perfil de homem que eu queria, até a profissão dele. Eu Sim. coloquei e comecei a apresentar pra mim mesma o que eu merecia, o que eu queria pra mim. Mas você entende que hoje você é a mulher que é porque você começou a investir em você. Sim, muito, com O que que certeza. acontece com muitas mulheres? Não têm essa consciência e vão para o próximo relacionamento e repete o mesmo erro, porque estão indo na falta. Enquanto eu vou me É, relacionar esperando do outro, e essa espera ela é muito inconsciente, tá, Pri? Não sim, é algo que você não. faz, você reproduz, Ah, né? Por isso que a consciência é o primeiro passo, para eu é. entender que eu preciso olhar. E hoje eu vejo o meu relacionamento, tenho 30 anos de casada, glória a Deus por isso, né? Meu marido me apoiou muito nesse momento, né, onde eu relatei toda a minha história para ele, eu tive um apoio, isso foi muito importante, mas hoje eu percebo que o meu relacionamento está muito melhor, porque eu já sou uma Claro, mulher porque você está segura. bem com você Isso mesma, aí, eu estou né. bem comigo mesma, eu sou uma mulher segura. Anteriormente eu era uma mulher ciumenta, porque eu tinha os meus medos, eu tinha medo de ser abandonada, tinha medo de ser rejeitada, porque tudo vem lá de trás, E o né? centro da sua vida era o seu marido, Isso aí. Hoje, né. né, aquilo que eu construí em mim, a gente partilha. Eu Exato. recebo esse amor de forma saudável. Eu recebo carinho, respeito, né? E muitas mulheres, por não entenderem isso, acabam indo para esse lado do ciúme, acabam indo para esse lado da necessidade de aprovação, do autoabandono, Sim. de não se posicionar nessa relação e receber migalhas, né? E Hum. atrair pessoas indisponíveis para o amor, né? Para elas que elas possam receber aquilo que elas merecem. E você falando aí é sobre isso.
Você vive hoje um amor diferente porque você se permitiu Eu me se amar, tornei outra mulher, né? Eu né? reaprendi E uma a coisa amar. importante é aprendizado, É, porque nós não fomos ensinadas, nós é, não recebemos amor na infância de forma que deveria ter sido. A gente foi negligenciado sim. nessa área e a gente cresce, né? E uma coisa que eu aprendi numa especialização que eu fiz de autoestima e confiança, né? Que a estima ela tem um peso muito Sim. grande em Estima é toda essa valor. valor nessa construção porque nós não nascemos com estima, com autoestima. É Ela verdade. deveria ter sido construída com palavras de afirmação, com reconhecimento, com aceitação. Nós não recebemos, tivemos as nossas É debilidades. verdade. Então a gente vai para a vida com baixa estima. E o que que é estima? Baixo valor. Baixo valor. E como eu começo a trabalhar e a construir a minha autoestima? Eu preciso começar a me tratar como eu trato as pessoas que eu amo. Porque a estima, muitas vezes confunde com beleza externa, né? Não, 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 A minha não. beleza externa é porque eu tenho dentro. A Porque beleza externa é a continuação da da beleza beleza interna. Isso interior, aí. né? E o que que acontece? Muitas mulheres se vestem bem, principalmente as bem-sucedidas. Estão ali com seus Sim. terninhos, Sua unha poderosas, sempre feita, seu maravilhosas, cabelo mas por impecável. dentro estão Ah, destruídas, porque a sim. estima está lá no chão. Se tratam mal, se criticam, né, se anulam e têm relacionamentos ruins com elas mesmas. Sim. E a estima é o quê? Eu aprender a me tratar como eu trato as pessoas que eu amo. Se eu te amo, quando você vem trazer um problema, um erro, uma falha, o que que eu faço com você? Eu te acolho. Pri, tá tudo bem, vai passar, é assim mesmo. Mas quando É. eu erro, Nossa, eu eu era me muito assim. crucifico, eu me Eu era coloco ali muito no assim, banquinho dos de réus, verdade. me crucifico, autocrítica severa, né? Quando eu amo um filho, um marido, às vezes ele chega cansado, eu estou cansada também, mas eu vou lá, faço aquela É comidinha, né? verdade. Cuido. Eu preciso começar a fazer isso comigo, É. descansando, o autocuidado. Então, a estima, ela é a base, é algo que eu trabalho muito com as mulheres, né? Quando a minha estima ela está elevada, isso vai reverberar nos meus relacionamentos, porque começa em mim. Como você falou, a estima ela traz o quê? O senso de valor, de merecimento, de É, amor próprio. E é. quando eu construo essa base, os meus relacionamentos eles vão dar certo. Você é uma mulher cristã, você não abre mão da sua fé. Foi a primeira Não. coisa que você foi, né, trazendo no decorrer da nossa conversa desde o início. Como que a mulher pode desenvolver essa fé, a espiritualidade? Porque eu também fui aquela mulher do manto, né? Eu fui aquela mulher da revelação. Eu era seguidora da Tânia Teresa, Aham. pastor Oswaldo Lobo, de expulsar demônio me chamasse que era comigo mesmo. Mas eu era muito confusa, né? Eu tinha várias questões. E aí eu tive que aprender a ser uma mulher espiritual, mas ter também saúde emocional, que são 2 coisas bem Bem diferentes. diferente. E como que a mulher consegue desenvolver a espiritualidade e a autoestima através da psicanálise? Então, Pri, isso é um assunto que rende outro podcast, É, né? porque as mulheres elas, muitas mulheres acreditam que ter autoestima, estudar, correr atrás dos seus sonhos, realizar os seus desejos, vai afastá-las de De Deus, Deus. vai afastá-la desse lugar de mulher de Deus, de mulher de oração, né? Porque a religião ensina muito que viver para Deus é anular os seus sonhos. Isso aí. Eu aprendi muito isso. Sim. Viver para Deus é anular os sonhos, os desejos. E como que a psicanálise pode ajudar a mulher a entrar nesse equilíbrio, a entender que ela pode ser espiritual, mas pode ser uma mulher bonita, Sim. inteligente, voltar a estudar, Bem-sucedida. né? Bem-sucedida na vida financeira, nos relacionamentos. Sim. Isso é muito importante de se falar, porque hoje eu vejo que muitos paradigmas estão sendo quebrados. Amém, né? Por isso. Mas ainda existe muito preconceito dentro das igrejas. Isso, eu não vivo isso na minha igreja. Hoje eu lidero uma célula que se chama Bálsamo de Gileade. É uma Uhum. célula de cura interior. Então eu atendo grupos,
por 3 meses nessa célula, aonde eu alinho o autoconhecimento com a palavra de Deus. Eu vou mostrando ali, né? Porque nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos nesse corpo. E no espírito, Deus já nos deu tudo. Cristo na cruz, a própria palavra de Deus diz, né, que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. É. E as bênçãos estão sobre a nossa vida, mas o meu emocional, ele impede. Ele é como, eu sempre eu gosto muito de trabalhar com analogias, né, metáforas, porque eu acho que as pessoas entendem melhor. Eu sempre falo com as pessoas assim, pensa numa caixa d'água, Uhum. o cano e a torneira. Essa caixa d'água é como se fosse o nosso espiritual. Ali a água jorra. Ali em Cristo nós já recebemos a cura, a libertação, a plenitude, a salvação. Está ali. Esse cano é a nossa alma. Esse cano, os nossos traumas, aquilo que a gente viveu, os padrões que a gente carrega, ele entope esse cano. O cano fica entupido. Então eu recebo ali, mas eu não recebo na plenitude daquilo que Deus tem para me dar. E lá na torneira, que é o corpo, eu recebo pingado. O meu corpo sente, porque os traumas, eles geram, né, doenças Sim. psicossomáticas, doenças no meu corpo, depressão, vai reverberar. Então, qual é o meu papel? É limpar esse cano, para o fluir de Deus ser derramado por completo. E aí eu me lembro, né, daquele versículo que está em João 10:10, que Jesus fala assim: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E aí, quando eu penso nessa primeira parte desse versículo, eu olho para a infância. Porque o que o inimigo faz lá na nossa infância? Ele rouba a nossa identidade. É. Porque ele sabe o poder que Deus tem, o propósito que nós temos, que Deus colocou nas nossas mãos para a gente cumprir. Mas se lá na infância, quando eu sofri o abuso, a minha identidade foi roubada. Sim. Porque eu cresci com traumas, Sim. né? Eu cresci com padrões, com ciclos, isso reverberou na minha profissão, na mulher que eu fui, né? Até eu me desenvolver o autoconhecimento. Mas esse mesmo versículo, Pri, ele diz, né? Tem um ponto e uma vírgula. O ponto e a vírgula quer dizer o quê? A história não terminou. Porque ele diz, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ponto e vírgula. Mas eu vim para te dar vida, e vida em abundância. E essa abundância, ela não é no céu, é aqui na terra. Sim. Então, em Cristo, nós já recebemos tudo que a gente precisa. Agora, o meu emocional, ele precisa de um olhar, ele precisa ser cuidado para que eu possa viver essa plenitude que já está sobre a minha vida. E aí eu vejo a psicanálise, né, que é uma ciência que é contra a questão religiosa, né? Se a Sim. gente for olhar, tem a questão da ética profissional, mas eu não consigo enxergar Até porque diferente. Freud, ele era um judeu que se tornou ateu. Isso aí. Isso Ele aí. rejeitou toda a sua To- fé de origem, né? Isso aí. Então, a gente sabe que tem toda uma ética que não é para misturar, mas eu não Eu consigo, também porque eu não. vejo o ser humano como ser integral. E Exato. a fé, ela sustenta o processo. É. Porque olhar para as dores da nossa alma, olhar para as nossas dores, para as mazelas, é muito desafiador. Muito, gente. Dói. Dói. E Quando eu a entrei nesse fé. processo de olhar mais uma vez para tudo que me machucou, que me feriu lá na minha infância, na minha adolescência, encarar, ver, olhar a Priscilinha, olhar a Priscila, a adolescente. Se Dói. não fosse o Senhor, porque tinha dias que eu chorava, não era pro terapeuta, era clamando Não dói. por Jesus. Isso aí. Jesus, vem cá que eu não vou conseguir, eu Isso não aí. vou dar conta. É sobre isso. Então eu não consigo diferenciar, porque o É. espiritual é essa base, né? Eu lembro que no meu processo de cura do abuso, né, quando eu liberei o perdão, porque o perdão é espiritual, é um princípio, e você, como uma mulher de Deus, sabe que no processo de cura, como terapeuta também, o perdão, ele libera, Sim. ele É. faz parte desse processo. É. Mas o perdão, ele é totalmente espiritual, porque quem me convence de perdoar aquilo que me fizeram lá atrás é o Espírito Santo. Sim. Então eu não vejo como separar, né? Nós somos um ser integral e a minha fé, como você falou, no momento onde eu mais precisei,
encarar a minha dor, liberar o perdão para o abusador, foi quando eu clamava ao Espírito, que eu não tinha força nem para orar. Com E eu só certeza. clamava: Espírito Santo, me ajuda a ultrapassar isso. Então, não, para mim, como terapeuta, psicanalista, eu não consigo diferenciar. A fé é um pilar muito importante que ajuda nessa travessia. É, fazer terapia dói. Dói. Olhar para as nossas mazelas, entender também que a gente errou, Né? fez Eu sempre escolhas, falo né? isso para as mulheres que vêm até mim. Eu sempre falo, olha, vai doer, tá? Mas tem uma frase que eu guardei, que foi a frase onde a gente até se esbarrou nesse evento que foi aqui na Barra, lembra? Do Márcio Sei que Micheli. Michele. Sim, A frase, o slogan dele é vai doer mais uma vez para não doer nunca nunca mais. mais. Eu guardei essa frase, que eu acredito que é isso que é a Sim, terapia. sim. Quando você consegue ultrapassar, né, essa dor, você vai viver, vai descortinar na sua mente uma nova realidade. E você vai olhar para trás e você vai se sentir até orgulhosa de você, né? Porque você conseguiu vencer aquela primeira barreira. E uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres, Pri, é a autocompaixão, o desenvolvimento da Sim. autocompaixão e do autoperdão. É, Porque muitas escolhas que a gente fez, decisões que a sim. gente tomou, que geram arrependimento, que geram consequências, foi de uma mulher que não tinha essa consciência. É, Então, eu preciso aprender a desenvolver essa autocompaixão, olhar para mim, me perdoar, entender sim. que naquele momento era aquilo que eu poderia oferecer, era aquilo que eu poderia escolher e ressignificar. Porque Uhum. senão eu fico só na dor. Eu preciso Frida, ressignificar a minha história. isso que você falou é muito real, sabe? Porque quando meu casamento acabou, eu sofri muito, né? E no processo também do término, fui perseguida, fui ameaçada, fui exposta. E aí eu entrei num processo que eu decidi que eu ia sair daquela situação com o meu coração livre do Uhum, rancor. uhum. Mas sabe qual foi a pessoa que eu tive mais dificuldade de perdoar? Eu mesma. Sim. Quando eu entendi que eu me permiti, que ele foi Dói, cruel, mas eu me dói, entregava todos os dias para crueldade. Nossa, dói. me perdoar foi muito mais desafiador do que perdoar o pai das minhas filhas. Não acredito. Porque eu olhava pra mim, eu falava, por que eu fiz isso? Por que eu aturei isso? Por que eu aguentei isso? Por que eu vi fulano? E começa toda aquela Uhum, culpa de novo. uhum. E eu acho que o processo de maior libertação na minha vida nessa fase foi olhar, sentar, me acolher e falar, Priscila, você não tinha esse conhecimento. Não tinha. Era o que você podia Era o fazer que você dava na conta. situação que você tinha. É sobre isso. Porque Isso é realmente a gente libertador. aprende a perdoar todo mundo. A mulher foi treinada para perdoar o outro, treinada para aceitar os erros do marido, treinada para acolher o filho que às vezes se é rebeliado, se rebelia, mas ela tá sempre ali. Mas a mulher não foi ensinada a se acolher e a se perdoar. Sim. E é por isso que o maior índice de doenças, né, principalmente doenças que se chama autoimune, são as mulheres que se Sim, desenvolvem sim. fibromialgia, Lupus, lúpus. sim. E aí você vai pesquisar. O maior público são as mulheres. Por quê? Não é porque a mulher não perdoa, é porque ela não Não se se perdoa. perdoa. E é o que você E aí o falou. corpo sente. A torneirinha Aí lá, né? Vai sentir. o perdão, ele é libertador e é curador. Isso aí. Se uma mulher que está assistindo o nosso podcast agora e ela se encaixou, ela se achou. A gente, aquela coisa, né, que acontece muito na igreja. Meu Deus, Deus está falando comigo, isso é pra mim. Aqui não é igreja, mas Deus também fala É. diretamente com você, tá? O que ela precisa fazer para dar início a esse processo, para ser feliz aqui na terra, né? Você que é cristão, você que tem sua fé, ou mesmo que você é de qualquer outra religião, você Uhum. sente que a sua alma já tem um lugar preparado no além para você, mas na terra o negócio ainda tá desandando, Uhum. né? Essa mulher que ela sente, não, eu tô bem, eu sei que eu tenho o céu, minha espiritualidade, mas aqui na terra o negócio tá uma bagunça. O que que ela precisa fazer? Ô, Pri, uma coisa assim muito importante de se dizer
Primeiro, não é errado você querer ser amado. É. Amar é bom, ser amado é bom, porque nós somos seres relacionais. E o nosso Pai, né, a palavra de Deus diz que Deus é amor. É E verdade. se a gente, né, tem a essência do Criador, o amor está em nós. Então não é errado. O erro ele consiste quando eu coloco na mão do outro e dependo A a responsabilidade, né? responsabilidade. Então a primeira coisa que essa mulher precisa entender se ela quer realmente mudar a sua vida é olhar para si. Não tem outro caminho. É Mas não dá parar. para olhar para si sozinha. É. E aí é uma pergunta que eu deixo aqui, né? Se você está repetindo ciclos, se seus relacionamentos não dão certo, né? Se a tua vida está bagunçada, faz uma pergunta para você. O que essa situação quer dizer sobre mim? Para de olhar para o outro. A resposta não está no outro. A resposta está em você. Se você fizer essa pergunta, o que é essa situação? Por que os meus relacionamentos, os homens sempre me abandonam? Por que eu consigo tudo na minha vida, mas eu não sou feliz? O que essa situação quer dizer sobre mim? É. Começa em você. Eu sempre falo uma frase, né, que relacionamentos saudáveis acontecem quando você para de se abandonar e começa a se escolher. Relacionamentos saudáveis começam em você. Se eu me trato bem, se eu me amo, se eu me respeito, eu não vou tolerar. É aquele negócio da migalha, eu não vou aceitar migalhas. É. Né? E eu vou atrair pessoas que vão corresponder esse Sim, amor. verdade, isso é real. Isso é muito Isso real. é muito real. Enquanto eu não olho para isso, eu vou ficar dando cabeçada na vida. E aí eu vou para os decretos invisíveis, como você já falou aqui, né? Eu não dou certo, o amor não é para mim, eu não vou querer mais saber de homem, Sim. né? Homem nenhum presta. Eu vou fazendo decretos sobre a minha vida invisíveis e aquilo se torna uma realidade, né? O amor não dá certo, eu nasci para viver sozinha. E aí você vai percebendo que você vai repetindo a mesma história dos seus pais, É, da sua mãe. De forma diferente, mas você vai se ver no mesmo lugar. verdade. Então é olhar para si. Se perguntar o que essa situação quer dizer sobre mim. Uhum. Não está no outro. Não é o outro não tem a capacidade de suprir aquele vazio emocional que você trouxe da tua infância. Quem tem que aprender, e a gente pode aprender. Uhum. Aprender a se amar, aprender a se escolher, se respeitar, aprender a ter autocompaixão. É uma decisão. É você olhar para a sua vida e perceber que se até agora tudo que você fez não deu certo, para. Espera aí, vamos começar da forma certa? Eu vou olhar para dentro de mim. O que eu estou precisando? O que eu necessito? Como eu posso me dar isso? É o primeiro passo. Se você consegue fazer isso, se você dá esse primeiro passo, você vai ver que as coisas vão expandir, você vai compreender, e aí você vai se dar a oportunidade de viver o novo, É de verdade. reescrever a sua história, porque é Não. possível. A gente está aqui para mostrar isso, né? É, A gente está aqui como prova viva é que a gente verdade. tem, que Deus nos dá essa capacidade de aprender. A neurociência, né? Fala sobre isso, né? Da neuroplasticidade, Sim, novos caminhos novos neurais, caminhos na hora. novas memórias, ressignificar, reescrever. E é o desejo de Deus para a nossa vida, porque Amém. Jesus ele veio nos dar vida em abundância, Aleluia. né? E essa abundância não é ser livre de Não, problemas. Os problemas vão existir, as lutas vão existir, mas a plenitude está aqui dentro de você. é E aí você verdade. consegue encarar a vida de uma forma diferente. E isso faz todo É. sentido. É isso aí, gente. Chegamos ao fim, infelizmente a conversa tá muito gostosa. Mas se você quiser ser acompanhada pela psicanalista Frida, o Instagram dela vai aparecer aqui embaixo. Você chama ela no direct, tá bom? Deixa o seu comentário aqui, o que você achou do podcast, qual a palavra que mais tocou no seu coração. É importante a gente saber se realmente a nossa vida está servindo a você que está nos assistindo. Nós não estamos aqui por nós, estamos aqui por você, tá? A nossa vida tá legal, tá bom?
Mas nós estamos aqui por você, que ainda sente, que está repetindo o padrão, que tem uma religião, mas continua perdida. E nós estamos aqui para, quem sabe, Deus nos usar para ser uma bússola na sua vida. Então, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Tem conteúdo toda semana aqui, tá? Quero te agradecer mais uma vez, Frida, por tudo que você fez na minha vida. Você não Amém. desacreditou, você acreditou em mim, você depositou confiança, tempo, e isso é muito importante para mim. Eu nunca vou esquecer, eu vou chorar. Gente, eu vou fazer 40. Ultimamente eu tenho ficado muito emotiva. Mas eu sou prova viva que o trabalho dela funciona, porque foi o trabalho dela que ajudou a reconstruir. Na verdade, não é nem reconstruir, porque reconstruir é pegar tudo que caiu, Isso aí. a construir Construir. uma nova Pri, Sim. a construir uma nova mulher dentro de mim. Até o próximo episódio. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, né? É sempre muito bom levar conhecimento, né? Acho que esse é o principal objetivo da gente. Eu sempre falo isso com Deus, né? A oportunidade de tirar mulheres desse cativeiro da dor. Porque a gente sabe o quanto que as questões emocionais, elas abalam a nossa vida. E levar um pouquinho de conhecimento, se você que me ouviu aí despertou algo, já valeu o dia de hoje, com já valeu certeza. estar aqui. É. Agradecer, Pri, parabéns, Obrigada. que Deus te abençoe, Amém. tá? E é isso. E outra, a prova é tão grande que mudar o pensamento, mudar a energia funciona, que hoje eu também tenho a honra de receber aqui nos estúdios o Ricardinho. Aqueles que vocês sempre ouvem falar, né? É o Ricardinho. Depois eu conto a história do Ricardinho na minha vida para vocês. Até o próximo episódio.